Atos 17. Nós vamos tentar entender aqui por que a igreja do primeiro século era uma igreja tão viva, era uma igreja que gerava tantos frutos, uma igreja que realmente impactava a sociedade. E aí eu te pergunto, para você, igreja, que é formada de pessoas como eu e você, nós conseguimos impactar a sociedade onde vivemos? Será que a Igreja Central, esse prédio aqui onde está instalado, tem alcançado seu objetivo como igreja nessa região? Então essa é uma pergunta a ser feita para que a gente entenda. E se a resposta for negativa, você tem que começar a exercitar a sua mente para entender. Por que é negativa? Se eu faço parte desse processo. O que eu, Marcos, tenho que mudar para entender essa igreja que gera um impacto na sociedade? Capítulo 17 diz assim, a partir do verso 1. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Quem chegou? Paulo e Silas. Paulo e Silas haviam acabado de chegar de Filipos, tomaram um couro, foram presos, açoitados, saíram da prisão, se dirigiram a Tessalônica. E o texto continua dizendo no versículo 2. Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados discutiu com eles sobre as Escrituras, expondo, demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E esse Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Alguns deles creram e juntaram-se com Paulo e Silas, e também grande multidão de gregos, devotos, e não poucas mulheres de posição. Mas os judeus, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, os procuravam para entregá-los ao povo. Mas não os achando, trouxeram a Jasson e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Estes que alvoroçaram o mundo chegaram até aqui. O que eles estão chamando de alvoroço? A pregação do Evangelho, anunciando a Cristo como Salvador. Causou em Tessalônica um alvoroço, mas eles estavam o quê? Alvoroçando todo mundo. E é interessante, e eu trouxe alguns dados, alguns números para que você entenda, que a igreja fundada por Cristo no livro de Atos, em Atos capítulo 1, Pedro consegue encontrar ali 120 pessoas para iniciar a igreja. Atos capítulo 1. Em Atos capítulo 2, você vê que agregaram ali no sermão de Pedro mais 3.000 pessoas. Quando você chega em Atos 4, versículo 4, já era um número de 5.000. E quando você avança até Atos capítulo 8, Paulo já dizia que havia uma grande multidão, já não dava para contar mais. Por que essa igreja crescia tão depressa? O que tinha nessa igreja, a igreja do primeiro amor, representada pela igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, o que tinha essa igreja que atraía tantas pessoas? E o segundo segredo está em Atos 2,47. E o Senhor lhes acrescentava, quantos dias? Todos os dias o que ia sendo salvos. Deus agia poderosamente através dessa igreja. E é interessante que quando você vai buscar alguns números, veja só, no final do primeiro século da era cristã, nós já tínhamos 500 mil de cristãos no mundo. No 4º século, o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império de Roma, e isso contribuiu muito. E já eram 10 milhões de romanos, de cristãos ali. No ano 1000, a população mundial era de 250 milhões, e 50 milhões já eram cristãos, 20%. Quando a gente traz para números de hoje, somos 2,2 bilhões de cristãos no mundo, mas estamos falando de um planeta que tem 7,7 bilhões de pessoas. Ou seja, 5 bilhões de pessoas não aceitaram a Cristo. O campo é grande,
Há muito o que ser feito. E desses 5 bilhões de pessoas que ainda não aceitaram a Jesus, 1 bilhão dessas pessoas não adotaram nenhuma religião. Não aceitaram nada. Cristianismo, judaísmo, islamismo, budismo, nada. 1 bilhão de pessoas não definiram isso na sua vida. E sabe o que é interessante? Quando você olha para esse contexto, a morte de cristãos pelo mundo tem aumentado, dizem pesquisas. Perseguidos ainda. Mas desde a época da primeira igreja, os cristãos vêm sido o quê? Perseguidos. E aí eu te pergunto, você está preparado para assumir esse título de cristão? Porque ainda em muitos países não se aceita o cristianismo. E o país que mais persegue cristãos está aí, a Nigéria. É o primeiro do ranking. Essa foi uma pesquisa feita de janeiro de 2017 a novembro de 2018. Cristãos ainda morrem pelo evangelho. Mártires atuais. Mas eu quero refletir com você hoje sobre essa igreja. O que acontece e como ser uma igreja central de Maringá que impacte a sociedade, baseado na igreja que Cristo fundou. Primeira coisa, nós entendemos que a primeira igreja, aquela que Cristo deixa para os discípulos, a de Atos capítulo 2, uma palavra fundamental era comunhão, do grego koinonia. Mas koinonia não é essa comunhão que nós pregamos, você precisa ler a lição da escola sabatina, você precisa ter um momento de oração, congregar, pequenos grupos, isso também é. Mas é mais do que isso, é envolvimento. São pessoas que realmente vivem juntos, compartilhando, se doando. Atos 2 é impressionante, porque as pessoas que eram menos favorecidas, se eu tivesse meus bens, eu diria assim, você não tem uma casa, Marco Antônio? Não tenho, mas eu tenho 2, more nela. Aquele que tinha muito compartilhava com o que tinha pouco, então não tinha o muito abastado e o muito pobre. Existia um equilíbrio nessa comunhão, porque as pessoas se ajudavam. Nessa comunhão as pessoas estavam envolvidas de tal maneira que quando eu olho para o Marcos aqui, eu pergunto, Marcos, você tem alguma necessidade que eu possa suprir? Você está precisando de algo? E talvez nós entramos aqui hoje e nem identificamos quem está sentado ainda do seu lado. O bom dia ainda não surgiu. Às 11 horas. Puxa vida, meio-dia. Já está na hora do almoço. E alguns ainda não receberam o bom dia. Mas essa igreja tinha comunhão, eles se conheciam, compartilhavam o pão todos os dias, e eles iam vendo milagres, manifestações, mas por que eles viam essas coisas acontecerem? Sabe, uma igreja que realmente quer impactar, eu deixei essa frase aí, a comunhão não é uma opção, mas a comunhão é instrumento do quê? De crescimento e fortalecimento. A igreja crescia porque ela se fortalecia. De que maneira? Comunhão. Paulo em 1 Coríntios 12 diz que a igreja é um corpo e ele dá exemplos. O que seria se todos fossem cabeça, o que seria do pé? Mas entenda que o pé não precisa estar do lado da cabeça, isso seria uma deformidade. O pé está lá embaixo, a cabeça aqui em cima. No entanto, eles estão o quê? Ligados, interligados. E comunhão, se nós estamos interligados, nós somos interdependentes. Eu estou com o meu dedão do pé direito quebrado. Eu estou usando bota. Hoje eu tirei para pregar. Intercede para nenhum abençoado pisar no meu pé sem querer. Um varão valoroso. Mas um dedão quebrado incomoda muito. Se eu amputá-lo, fará falta no meu corpo. Então eu, Marcos, que sou parte desse corpo chamado igreja, se eu falhar no processo, estou prejudicando o corpo todo. Eu não posso ter uma igreja que está dividida querendo evangelizar, ir para um lado e metade não quer, porque o corpo vai ficar falho. Não pode ter peças quebradas. Agora, é certo que meu corpo trabalhará para suprir a necessidade desse que está faltando.
E aí você vê alguns trabalhando incansavelmente para suprir algo que, se fosse todos, seria muito mais fácil. Uma igreja desse porte, 2 pastores e um evangelista, legal, cara. Privilégio da Igreja Central de Maringá. Mas se todos vocês trabalhassem juntos, perdi meu emprego. Não precisa. Para que obreiro? Se a obra da igreja é de todos, porque a igreja sou eu e você. Eu quero que você entenda que, além da comunhão, existia uma palavra-chave nessa primeira igreja de Atos, que é o amor. E uma demonstração de amor dessa igreja é quando Pedro foi preso. Talvez uma igreja sem amor, ela diria assim: viu só? Foi brincar com isso, fez coisa errada, tem mais que pagar o preço. Imagine nesse contexto se eu, Marcos, fosse preso. Aí você olharia: qual Marcos? O Marquinhos aí e tal, está preso. Qual seria a reação de muitos? Ah, fez coisa errada? A que fez tem que pagar. Criticariam. Aí eu disse, a irmã Ruth estava no primeiro culto, falei: ainda bem que tinha a irmã Ruth aqui no primeiro culto. Se eu for preso, ela está lá no Ministério da Prisão, dando um apoio emocional. Mas na maioria, eu e você, seria duramente criticado por isso. Mas na igreja do amor, quando Pedro foi preso, a igreja permaneceu orando. E ela orou tanto que Deus enviou um anjo, e o anjo foi até a prisão, abriu a prisão para Pedro, e Pedro ele ficou como se estivesse anestesiado, ele não entendia se aquilo era uma visão ou se estava acontecendo. Assim diz o livro de Atos. Mas quando ele percebeu e voltou assim, ele já tinha saído da prisão, a ponto dele bater na porta lá das pessoas reunidas, orando para que, intercedendo por Pedro, não acreditasse que era Pedro que estava na porta batendo. Mas uma serva foi até lá e ouviu, e era a voz de Pedro. E ele entrou e pediu silêncio. Olha, um anjo apareceu ali. Por quê? Porque a igreja do amor, além de comunhão, ela também ama. Ama quem está do teu lado. Se você cuida do seu corpo e ama seu corpo, você tem que amar as pessoas que estão aí do seu lado. Goste você de mim ou não, você tem que me amar. Como diria o Baby Dinossauro lá atrás, nos anos 80. Você tem que me amar. Né, Baby? Entende isso, a igreja do amor? Nós temos que realmente ter compaixão das pessoas, sofrer junto com elas, entender o momento de dor. Se foi um momento de erro, ajudar a levantar, estender a mão, abraçá-lo, trazê-lo para perto e dizer: olha, nós estamos aqui. Tem consequências já demais na sua vida pelo seu erro. A igreja está aqui para te amar, porque você é parte desse corpo. Eu tenho que se sentir na igreja inclusivo realmente. Não posso me sentir excluído. Tenho que me sentir incluído na igreja, nesse processo. A igreja de Atos, você vê que o crescimento dela acontecia porque ela estava em comunhão e amava os seus. Compartilhavam, se amavam. E aí, uma igreja que impacta, ela prega o amor pelo exemplo. Opa, pelo exemplo. Porque eu posso ser muito bom de discurso e falar coisas bonitas nesse sábado de manhã. Mas o amor pelo exemplo, ele demonstra realmente aquilo que eu falo. Porque algumas pessoas entenderão o que é ser cristão, ou ser adventista do sétimo dia, ou cristão adventista do sétimo dia, pelos seus atos. É adventista, é cristão, mas age dessa maneira. O amor prega pelos atos. É espontâneo. Isso flui. Essa igreja também tinha uma outra característica. Eles compartilhavam do mesmo propósito. E é muito difícil você mobilizar uma igreja com um propósito apenas. Mas eu quero te dizer que pela palavra de Deus, eu posso te dizer que o único propósito seu de ser igreja, só há um. Salvar as pessoas do pecado através do Evangelho.
através da cruz, levar isso às pessoas. Jesus só deixou a igreja para uma coisa: vão e anunciem, preguem, falem, e todo aquele que aceitar, que crer e for batizado será salvo. E ir agregando pessoas é a função. O propósito nosso como igreja de existir aqui na Avenida 15 de Novembro, 845, só é um: anunciar Cristo. Você faz parte de um exército seleto. Você está aqui. Temos que sair, temos que avançar, temos que anunciar. Na minha mensagem passada eu disse isso. Eu não posso me dar o luxo de Cristo me deixar uma responsabilidade dessa e eu parar isso. Quando eu aceito ser cristão, eu tenho essa função já clara na minha vida. Eu quero ser cristão para levar Cristo às outras pessoas. E as outras pessoas, assim como eu e você, precisam ouvir. O propósito é o mesmo. Abra em Atos capítulo 1. Muitas pessoas realmente vêm à igreja e está tudo certo. Temos que pedir, porque Deus diz que nós temos que bater e pedir e nos será dado. E tudo que você pedir crendo, você vai receber. E isso envolve algumas questões, claro. Mas em Atos 1, capítulo 8, versículo 8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o quê? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Olha, eu vou te dar o Espírito Santo, mas tem um propósito para isso. Para que é? Para eu ter o dom de cantar como cantou o Tavela, ou o Murilo no violão, ou a orquestra, ou pregar? Não. Eu vou te dar o Espírito Santo para que você seja minha testemunha. É para isso que você tem dons, para testemunhar de Cristo. E aí eu tenho que entender que o propósito, ele envolve os meus dons. A igreja esse ano em algum momento trabalhará com os dons individuais. Identificar, é você fazendo aquilo que você gosta. Como diz o AMM, os motoqueiros, eles pregam o evangelho fazendo o quê? Aquilo que eles gostam, não é, Hernani? Anda de moto, gosta e prega o evangelho, é o dom. Cada um vai ter o seu dom, cada um recebeu uma porção. Então uma igreja que impacta tem como objetivo levar Cristo ao mundo. Qualquer que seja a maneira e seu dom, nós temos que levar Cristo ao mundo. Mas também nós percebemos que nessa igreja há uma palavrinha tão difícil de ser trabalhada: humildade. Você não vê Pedro enciumado porque Tiago seria o pastor daquela igreja em Jerusalém. Você não vê João: olha, eu deitava no peito de Cristo, como não serei eu? Como será outro que pregará aqui? Talvez me sobrou uma cidade menor. Mas humildade tem a ver com você se colocar exatamente aonde você cabe, com o dom que você tem. É você olhar para você mesmo e entender o seguinte: olha, se eu só sei pregar, eu vou pregar. Por quê? Porque cantar é com o outro, abraçar lá na porta é com o outro, recepcionar bem as pessoas é com o outro, e cada um vai usando seus dons. E essa igreja entendia quem era o outro. Olha, não é para mim isso. Por quê? Porque eu não consigo fazer isso. E nós temos que olhar com alegria para as pessoas que trabalham por tudo isso aqui acontecer. É com louvor. Ah, ele está falando aí, mas já errou umas 4 palavras aí, no coração de alguns. Ah, cantou, mas parece que o violão estava meio rachando o som. Humildade. Reconhecer quem eu sou dentro desse processo e quem é o outro. E Deus te dará algumas porções, e porções divididas um pouco para cada um. Então, pega essa porção que está na sua mão e faça ela bem. E a do outro é com o outro. Temos que aprender a dividir e a olhar o outro como sendo também necessário.
O meu trabalho jamais será melhor do que o outro. O que prega não vai ser melhor do que o que canta. Mas nós dois juntos podemos fazer algo melhor. Salomão vai dizer que 2 fazendo é melhor que 1. E de repente Salomão, na sua fala no livro de Eclesiastes, ele vai dizer assim: e o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Ele colocou mais 1. Se com 2 é bom, porque se um cair o outro levanta, imagina com 3. Imagina uma igreja de 1000. Entende como isso fortalece a igreja? E uma igreja que quer impactar aonde ela vive, é uma igreja que reconhece que ela não é nada sem Deus. Quando eu acho que eu estou aqui pregando por eu mesmo, eu estou cego, porque o talento, o dom, vem de Deus. Uma igreja saudável e humilde, ela reconhece que todo dom, ele vem de Deus, e é Ele que vai suprir. Jamais Jesus pediria a mim e a você algo que Ele não se envolvesse junto. Por isso que a fé e a ação envolve você entender que Deus está inserido nesse processo. Jamais Deus pediria algo para você. Jamais seria um fardo. Jamais seria pesado o cristianismo para você. Quando você entende, pela fé e pela sua ação, que Deus está te ajudando nesse processo. Mas fé nessa igreja parece que é um pouco diferente da fé que eu e você crê hoje. Nos parece que a fé hoje é algo... Olha, se eu orar, eu creio que essa pessoa pode ser curada. E eu quero te contar uma coisa. Eu disse que eu estava estudando, né? Voltei a estudar. Que bênção. Estou fazendo a faculdade agora de psicologia. Novidade para mim. Gostoso voltar para a sala de aula. Mas é interessante que, quando eu cheguei em um ambiente com muitas pessoas, um jovem falou assim: o que você fez no pé? Como eu disse, estou sem a bota hoje. Falei: eu quebrei o dedão. Você crê que se orar o seu dedão pode ficar curado? Falei: eu creio. E ele falou: eu posso orar? Falei: pode. Ele falou: eu posso colocar a mão no seu dedo? Falei: pode. E esse jovem, no meio daquelas pessoas, ele se ajoelhou, colocou a mão no meu pé e orou. E aí ele me disse assim: você pode fazer um teste? Eu falei: ó. Aí meu médico vai ficar bravo, porque eu ainda não posso movimentá-lo dessa maneira, de tirar tudo isso, porque ele está todo enfaixado, está com esparadrapo, está com tudo. Mas eu creio que a sua oração pode me curar. E talvez a hora que eu chegue em casa, esse dedão aqui está zerado. Mas ele está bem inchado ainda. Mas no coração daquele jovem, ele cria que o poder não estava com ele. Porque o poder nunca estará em nós, estará naquele que nos enviou. E é o mesmo Deus que eu creio. Por isso que eu disse para ele: eu creio. Não fui, tudo bem. Mas sabe o que se envolve? Quando você entende fé, você começa a entender que a fé desse povo aqui, da primeira igreja, é uma fé que é capaz de mover o coração de tal maneira que eu entrego a minha vida pelo Evangelho. E agora eu estou falando de um público que ele está saindo de a pé, numa temperatura de 45 graus durante o dia, pregando o Evangelho. E é interessante que Paulo, no livro de Romanos, diz assim: ora, não há um lugar a mais que eu tenha que ir. Paulo fala assim: ó, está tranquilo hoje. Por quê? Porque eu já fui em toda a região. E o camarada pega navio e sofre naufrágio, e apanhava na cidade, e caminhava até a outra. Olha a dificuldade que era isso. Mas eles iam, eram motivados a fazer a ação. É muita fé isso. Mas a nossa fé, ela está envolvida com: Deus pode me curar, Deus pode fazer, Deus pode enviar para mim sim o dinheiro, Deus pode arrumar para mim sim um emprego. A nossa fé está baseada no que Deus pode fazer por mim e não através de mim. Essas pessoas, elas colocavam o coração: eu estou aqui para que Deus me use. E no livro de Hebreus vai dizer que alguns rejeitaram o sofrimento, a cura desse sofrimento, porque criam em uma ressurreição. Ou seja, prefiro morrer sofrendo com Cristo, porque eu creio que na ressurreição eu ressuscitarei com Ele. Amém?
Essa é a fé da igreja. E essa fé mobilizava, fé e ação. E sabe o que eu gosto? Paulo, em um momento ele diz assim, isso está em 1 Coríntios 3,6. Paulo diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas era Deus quem fazia crescer. Ele reconhecia que ele, Paulo, não fazia nada além de se colocar como ferramenta nas mãos de Deus. E eu quero te dizer uma coisa, querido, se você se colocar como ferramenta nas mãos de Deus, você prega nesse mundo inteiro, porque assim foi com esses homens. E Deus diz assim, em Malaquias 3, eu sou Deus e não mudo. É o mesmo. O poder emprestado é o mesmo. Uma igreja que impacta é uma igreja que age pela fé, mas a orientação de Deus. Você vai ver pastores loucos, desvaneios, querendo fazer coisas por conta própria. Você vai ver projetos não dando certo, por quê? Porque a orientação tem que ser divina. Tudo que você fizer na sua vida como cristão, coloque nas mãos de Deus, mas confie. Peça essa orientação e sabedoria de Deus para que você entenda se é de Deus ou se não é. E nós vamos fechar esse raciocínio. Porque todas essas coisas, comunhão, amor, propósito, humildade, fé e ação através da fé, tudo isso canaliza para um lugar. Para que lugar? Para um compromisso. A igreja de Atos, capítulo 1, capítulo 2, e a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, ela entendia uma coisa: eu tenho um compromisso com Deus. Ela assume o compromisso com Deus, ela assina o contrato com Deus. E alguns, por que eram perseguidos e eram açoitados ou eram presos? E de todos os discípulos, apenas João morre de morte natural. Todos os outros perseguidos e mortos por causa do Evangelho. Por que eles chegaram a esse ponto de entregar a vida? Assim como eu mostrei um dado ali que ainda cristãos morrem ainda. Por que chega a esse ponto? É porque ele está dizendo assim, o meu compromisso não é com a igreja, meu compromisso é com Deus. Mas eu, igreja, firmei esse compromisso. E eu sendo igreja, eu tenho que honrar a minha parte do compromisso. Quando eu venho aqui porque é um bom ambiente, são bons bancos, é condicionado, são bonitas as pessoas, a música é boa, a mensagem é boa. Quando eu me condiciono a esse quadro, eu estou com um compromisso com o meu bem-estar e com a igreja. O que tem que me mover até aqui é o compromisso com Deus, e o compromisso com Deus envolve a tua vida e vida eterna. Cristianismo não é brincadeira, querido. Vida eterna ou morte eterna, é isso que envolve a tua vida com Deus. Não é amuleto, não é talismã, não é sorte estar com Deus. Eu não posso ficar achando que a minha vida com Deus é algo que faz parte de toda a minha vida. Eu também tenho um cantinho aqui que é a minha vida religiosa. Em todos os seus atos, em toda a sua família, ou em todo o seu trabalho, aonde quer que você vá, envolve salvação ou perdição. Todos os dias quando a gente se levanta, Satanás coloca os seus caminhos na nossa vida, e Deus coloca os seus caminhos também na sua vida, mas você tem a decisão de tomar isso. É você que escolhe. E não é sábio escolher perder a vida eterna. Não é inteligente da nossa parte. Não faz sentido eu seguir um Cristo, estar em uma igreja e não buscar a vida eterna. Que perda de tempo é essa? Isso é como se eu dedicasse agora então os meus próximos 5 anos para tentar ser um psicólogo, e se eu conseguir, eu creio que vou conseguir, quando chegar lá no fim, não, mas eu não quero. Quero ser veterinário. Que perda de tempo é essa? Para que isso? Para que escolher Cristo e não viver com Cristo? Que sentido faz?
E alguns têm mais compromisso com o seu esporte, tem mais compromisso com o seu trabalho, que não tem tempo para nada, porque tudo envolve trabalho, tenho que ganhar o meu dinheiro. Isso é bom, você tem que ser realmente assim. Não vejo um ocioso sequer na Bíblia sendo chamado por Deus, não tem. Vou chamar esse camarada porque ele está bem sossegado aí. Não tem. Não tem vadios chamados. Então eu tenho que entender que cristianismo envolve compromisso. Você que é casado, você fez um compromisso aí. Está de aliança no dedo. Você se comprometeu. Você disse para sua esposa ou para o seu esposo: não, nós vamos viver assim. Isso é compromisso. E se porventura algum dia isso acabar, Deus queira que não, é porque alguma parte desse compromisso já não faz mais sentido para a tua vida. Você quer deixar isso para lá. Mas compromisso com Deus, eu quero te dizer uma coisa: Deus jamais trairá você. Todas as promessas que Ele fez e todas as promessas que Ele colocou na Bíblia, elas estão de pé até hoje. É só você buscar e querer. Da parte de Deus, Ele fará. Você pode ter certeza. Uma igreja que impacta a sua sociedade. Agora eu quero desvincular igreja, templo, pessoas envolvidas. Eu quero falar de você agora. Você, igreja. Você só vai impactar a vida de pessoas quando você entender que existe a fé, o amor, a comunhão, a ação. Mas essa igreja permitia que o Espírito Santo trabalhasse. E a gente fica lutando contra o Espírito Santo. Ele fica nos incomodando e falando: não faz isso, não faça isso. Você sabe que está errado. E a gente luta contra ele. Essa igreja, em Atos 2 diz que todos eram cheios do Espírito. Porque tinha amor, comunhão, tinha fé, tinha tudo. Todos eram cheios do Espírito e os milagres iam acontecendo e agregando pessoas à igreja. As pessoas enxergarão Cristo na sua vida quando a gente realmente entender isso, que você tem um compromisso com Deus. Não é comigo, não é com o pastor Wesley, não é com o evangelismo da igreja, mas eu quero te dizer que você, através do evangelismo dessa igreja, é um mecanismo para você trabalhar nisso. Aceite, se coloque à disposição. Diga: olha, Marcos, eu quero ajudar a igreja de alguma maneira. Me ensina a dar estudo como alguns fizeram. Eu falei: vamos fazer. Me ajuda a discipular? Vamos discipular. Vamos junto. É um corpo. Uma igreja que impacta é uma igreja que tem compromisso e aliança com Deus. E aliança com Deus envolve uma coisa que os 3 jovens diante de Nabucodonosor tiveram: compromisso. Não vou me encurvar. Deus me livrando da fornalha ou me jogando da fornalha, eu permanecerei fiel. Com saúde ou sem saúde, eu permaneço fiel. Com emprego ou com desemprego, eu escolhi ser fiel. Com dificuldade ou sem dificuldade, eu escolhi ser fiel. Quando você assume isso com Deus, claro que Deus quer que você vá bem. Mas se nessa vida, aqui nessa terra, você não conseguir aquilo que você queria, Deus está dizendo: fica tranquilo. Porque eu prometi que eu vou voltar. Eu te dei essa esperança. E aí nesse dia, eu vou cessar todos esses problemas que você tem. Medite um pouco, 1 minuto para você conversar um pouco com Deus. O que você precisa que Deus faça no seu coração? É fé? É mais amor? Humildade? Comunhão? O que é? Conversa um pouquinho com Deus aí. Logo em seguida, nós vamos orar para irmos para casa.
Querido Deus, obrigado, Pai, primeiramente pela oportunidade de vida. E também obrigado pela oportunidade de vida eterna. Assim, talvez essa vida que nós temos vivido aqui, ela é uma vida sofrida. Pode ser uma vida difícil. Temos perdido e dedicado tanto tempo em tantas coisas. Perdemos os olhos do céu. Mas, Senhor, nesse momento nós queremos pedir que o Espírito Santo realmente habite no coração de cada pessoa que aqui está. Que o Espírito Santo, através, Senhor Deus, dessa igreja, através de mim, através de cada pessoa, possa ser um servo Teu e possa ser, Senhor Deus, também um anunciante do Evangelho, assim como Paulo e Silas fizeram. Eles causaram alvoroço, Senhor Deus, na sociedade. Nos use para sermos esse alvoroço na vida das pessoas. Que nós possamos levar, Senhor Deus, o Evangelho em todo lugar que a gente for. Que a nossa vida seja uma vida de propósito. Um único propósito, anunciar o Evangelho. Que nós possamos aprender a amar o próximo realmente, a olhar para o que está ao nosso lado, a desejar o melhor para ele. Que nós tenhamos mais humildade e entendamos diante de Ti, Senhor Deus, que não somos ninguém. E que diante das pessoas nós devemos respeitá-las, Senhor Deus, cada um com a sua particularidade. Nos ensine a amar assim. Fortaleça a nossa fé, para que a gente seja um povo ativo, uma igreja ativa. Que nós tenhamos, Senhor Deus, hoje, realmente o desejo de assumir contigo um compromisso. E o compromisso, Senhor Deus, seja feito diante de Ti. Cada um sabe realmente até onde ele pode ir. Mas, Senhor, abre o nosso coração, habite nele, nos transforme e nos use. Obrigado também, Senhor Deus, pelo privilégio de anunciar o Evangelho. Obrigado porque essa igreja existe, neste local. Que nós sejamos relevantes para a sociedade de Maringá. Nos use, nos acompanhe até as nossas casas agora. Que nós tenhamos ainda um ótimo sábado na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Um bom sábado a todos.